Boa noite, vamos para mais um Tuna Portugal, aqui na PTV, novamente com o Jean-Pierre. Boa noite, Jean-Pierre. Boa noite, Ricardo, boa noite a todos. Boa noite, boa tarde, bom dia, consultório que nos estejam a sintonizar, já começa a ser clássico neste programa. Hoje vamos falar do Quid Tuna e do impacto que o Quid Tuna teve fora do meio tunaril em várias vertentes. Vamos fazer uma pequena introdução ao Quid Tuna. Pierre, o que é que temos a falar sobre o Quid? Bem, é assim... A Laia de Detroit. Pronto, a Laia de Detroit é sabermos que foi a primeira obra que tentou fazer o estudo de forma sistematizada e metodológica do fenómeno tunante, ou seja, das tunas que existiram em Portugal desde a sua gênese até ao consumar, grosso modo, do boom. Ele vai até 1995, e foi a ideia que os autores colocaram de tentar explicar de onde é que nós vimos, como é que isso se processou ao longo de várias décadas, na transição do século XIX para o século XX, e até projetando eventualmente numa ou noutra linha de raciocínio que poderia vir a ser até o futuro, embora sem sermos a vidente maia, sem dúvida nenhuma, e teve esse condão de ser a primeira obra, o primeiro estudo. Já existia um ou outro pequenino estudo, mas particularizando a história de uma ou de outra tuna. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, já existiam alguns livros sobre a Taú, que já o João Paulo Sousa, que também é coautor, já tinha feito um pequenino livro na altura que a Infantuna fez o seu 10º aniversário, e existiam coisinhas muito particularizadas, mas o fenómeno como um todo, como uma floresta, não é, sem olhar especificamente a uma árvore, não existia. E o condão que teve também, e isto é uma vantagem que nenhuma obra até hoje tentou. Nós fomos ousados também, porventura arriscando, que é a primeira obra que faz uma perspectiva e que faz uma análise ao fenómeno a nível mundial. Nenhuma outra obra tinha tentado sair do próprio país. Nós fomos, de facto, até para contextualizar tudo o que aconteceu. Portanto, estás a dizer, de uma forma absolutamente clara e inequívoca, que o Quid Tuna é o único livro que existe no planeta que fala sobre a tuna no planeta. E não no só planeta, exatamente. Embora possa haver um ou outro livro que às vezes faz a ligação, sei lá, a Espanha com a América do Sul, nós fomos muito para além da hispanidade, muito para além do espectro ibero-americano, e onde encontramos, que também, que de forma muito epidérmica, o objetivo do livro não era falar das tunas fora de Portugal, era fundamentalmente cá, mas nós fomos aos 4 cantos do mundo, desde a Austrália, passando pela América do Norte, do Sul, África, o Médio Oriente, nada disso, e a Europa, obviamente, nada disso ficou por referir onde nós encontramos. Ou seja, apresentamos ao leitor também uma visão mais holística do fenómeno a nível mundial, para não pensar que é uma coisa que apenas surgiu no espectro ibero-americano, que não é, de facto, não foi isso. Portanto, podemos afirmar, sem nenhuma mácula, que estamos a falar de um livro worldwide, ok? Worldwide, exatamente, e que poderá pecar apenas por o subtítulo, não conseguir condensar tudo aquilo que ele traz a terreiro, não é? Porque o subtítulo é Tuna Estudantil em Portugal, e nós vamos muito para além da Tuna Estudantil em Portugal, exatamente para poder muitíssimo bem contextualizar e evitar aqueles equívocos de se pensar que é um fenómeno estritamente estudantil, quando não é e nem nunca foi. Ou seja, portanto, a ver pelo subtítulo, obriga a ler, porque quem não ler o livro... Sim, o livro vai causar surpresas, necessariamente, Ricardo, até porque as pessoas que vão lê-lo provavelmente vão à espera a expectativa é ler sobre tuna estudantil, e vão ter muito mais do que isso, ou seja, neste caso, é uma espécie, como dizem os espanhóis, é um regalo, não é? Ou seja, vão ter aqui muitos presentes, não é? Muitas coisas que não estariam à espera a partir, pelo menos, da leitura da capa do livro, que é muito mais do que aquilo que está evidenciado no título e subtítulo. Mesmo que se ler, não dá para... Sim, para opinar desavisadamente, digo eu, não? Claro, e com uma vantagem também que às vezes as pessoas olham para a dimensão do livro, 300 e tal páginas, ainda qualquer coisinha, não é? E pensando que se não lerem tudo de fio a pavio não vão perceber o encadeamento, mas não, ele está dividido em capítulos extremamente estanques, ou seja, se vai dizer agora... A hipótese ir avançando e recuando dentro... Posso começar pelo fim, posso ir pelo meio... Ou seja, a obra não está encadeada, não obriga a uma preview de um determinado... Não é um romance, ou seja, em que a gente tem que saber o que é que aconteceu no início da história para perceber os enlaces. Ou seja, eu ainda torna mais fácil
por incrível que possa parecer, a própria leitura do livro, correto? É quase que parece uma novela de cordel onde se agruparam vários fascículos todos juntos de histórias, não é? Este é um bocadinho, quase que parece um cancioneiro, não é? É a ideia de que são todos tanques. Foi essa a intenção inicial? Foi essa a intenção inicial de conseguir compartimentar sem que as coisas se atropelassem umas às outras, mas também foi naturalmente uma consequência do trabalho quando nós nos apercebemos que ao estancar, ou impermeabilizar, se seguimos esta linguagem um bocadinho forçada, os temas, não sei lá, eu estou-me a lembrar que a América do Sul, para saber alguma coisa da América do Sul, eu não preciso ler o que aconteceu, por exemplo, em Portugal, ou o que aconteceu na Idade Média, quando nós estivemos a desfazer os mitos da Idade Média. Foi de certa forma consciente, mas também o resultado natural daquilo que nós fomos à medida que fomos construindo e organizando os capítulos do livro. Por isso, uma espécie de a vontade de comer aliou-se de facto ao bom prato que estava à nossa frente. Portanto, pergunto também, na sequência do que acabas de afirmar, de uma forma absolutamente clara e inequívoca, que não se trata de uma carta fechada. Não é, até porque... Porque não é, Pierre? Porque é que não é uma carta? Não é, desde logo, porque não sendo um romance, aliás, com a ideia de ter ser uma saga, não é? Tipo, vai continuar no próximo livro, se quiserem saber, com tantos romances, é um livro de factos. De factos que nós sabemos de que apuramos apenas uma parte, nós não temos a omnisciência, a omnipresença para conseguir corrigir tudo, não é? Por isso, sempre aberto a novas descobertas e a novos aportes que vão sendo trazidos, quer até pela nossa própria investigação, quer por outros investigadores e que podem eventualmente dizer, olhem, cuidado desta linha de raciocínio, afinal, já há novos factos que nos poderão pôr em perspectiva, afinal... Isso alguma vez aconteceu em 10 anos desde que o livro está cá fora? Olha, como nós não abordámos propriamente os anos consequentes a 95, claro que há muita coisa que aconteceu, mas não. Estou-me a reportar exclusivamente ao livro. Anteriormente. É assim, nós temos alguns pequenos aportes. Alguém veio a terreiro contestar o que está escrito no livro? Não, contestar, não, complementar. Nunca contestar, mas antes complementar. Não temos já, quer dizer, mas não significa, por exemplo, ainda agora estava... Não significa que não venha a acontecer, eu perguntei... Não venha, por exemplo, eu posso ser já o primeiro a contestar uma passagem no livro que está totalmente errada, mas era a nossa visão na altura, quando nós afirmamos, por exemplo, que, ao falar da discografia das Tunas, a partir de 95, ou pelo menos pensaríamos assim, o número de edições discográficas decresce. Está no final do livro esta conclusão. É uma conclusão que nós tiramos sem todos os dados que agora possuímos e que dizer que afinal não é bem assim, mas são pequenas. Time out, Pedro, estamos nos 8 minutos e temos mais perguntas para fazer. Isto são 15, não é o Tunísio. Temos que ser ágeis no ping-pong. Se internamente há essa autocrítica, a minha pergunta há um bocado era exatamente face àquilo que será externamente. Externamente, alguém veio a terreiro com factos contraditar ou adendar ou corrigir não há o que pergunta objetiva para a resposta não há, para já não, quer dizer, não há a suceder. Agora nós temos a data de hoje à hora que é. A hora que é. Não, mas também nem é isso o tão importante. Eu acho que o mais importante disso é sabermos que as pessoas, mesmo externas ao fenómeno, que é por onde começaste a querer levar e muito bem o tema, é que nós temos muita gente fora do espectro tuneril desta comunidade que também o foi lendo e onde ele até terá suscitado maior interesse. Que estamos a falar. E podes referir nomes e projetos onde nós tivemos o Quid? Sim, por exemplo. Quem é que o fez e em contexto, por favor? Olha, nós temos já um ou outro livro que cita o Quid como fonte. Por exemplo, estou-me a lembrar de uma pequena banda desenhada até da minha própria tuna, do Real Tunel, que faz uma citação à obra para contextualizar a origem das tunas, que é o Estranhas Aptidões de Yorick York, de 2013. Depois temos um livro muito importante, talvez é a obra mais de referência neste momento em termos de tradições académicas e praxe, do António Nunes, que é o Identidades e Moda, Percursos Contemporâneos da Capa e Batina, onde ele refere o Quid Tuna, está bem, uma obra
muito importante, 2013, e depois temos também um trabalho académico que aparece numa revista do Instituto Politécnico de Bragança, da revista Júnior, que é sobre os fatores que determinam a participação dos estudantes na vida universitária, na tuna universitária. Isto em termos de pequenas publicações, não estou a falar ainda de grandes publicações. Na Universidade de Aveiro, no site depois temos, o que estás a dizer, são teses de doutoramento. O primeiro que eu falei... Teses de doutoramento, é isso que eu estou a falar. Nós temos, como eu estava agora a falar, são a aparecerem em livros e em revistas. Depois temos trabalhos académicos, onde de facto o primeiro que me lembro é do nosso amigo Daniel Sousa, que no trabalho de mestrado dele da UBI, da Universidade da Beira Interior, refere o Cuitunay, o Bons Rebeldes, é um trabalho interessantíssimo. Depois existe, eu não sei muito bem falar porque não é a minha área, um trabalho da Universidade Católica na Alemanha, católica de Einstein. Na Alemanha. Ingolstadt, o nome da obra é Musik der Portugiesen Tunas. Acho que é assim que se diz. Essa é uma obra de uma senhora chamada... Não estavam a falar de atum, estavam a falar de atum. Da Lisa Elvig, e depois, assim, já mais perto, porque este facto sai um bocadinho fora da nossa área geográfica, onde seria de esperar mais este tipo de trabalhos. Temos o nosso grande amigo, o José Carlos Belmonte Trujillo, que faz uma tese de doutoramento em musicologia. O título da obra é enorme, Evolução Organológica de Repertório da Estudantina Tuna em Espanha. Esta é uma tese de doutoramento da Universidade da Extremadura de 2015. E depois... Pode ser tudo consultado online, portanto, está à disposição de qualquer pessoa com meio de cliques. Não será propriamente um segredo de Estado. Não, aliás, okay. Foi assim que as fomos descobrir, foi na própria internet. Nós descobrimos foi porque nos damos ao trabalho, né, de pesquisar. Quando a gente às vezes... Eu como não sei, perguntei-te porque eu não fazia ideia que... Clica-se Cuituna por alguma razão e depois muitas vezes vem a Alissa, exatamente. Depois o que nós temos é um artigo que faz parte de uma tese em redação, parece que ela já estará quase terminada, ou estará terminada daquilo que eu vi, que chama-se Apontamentos para a História das Violas e Guitarras Insulares e Peninsulares, uma senhora chamada Isabel Reis San Martín, que é da Universidade de Salamanca, de 2019, esse artigo, que faz parte da redação da sua tese. E depois, mais recentemente, aquela que a mim e a nós nos é mais próximo, porque é uma tese portuguesa, de doutoramento também, do Rui Marques, uma tese fabulosa, que é a Tuna em Portugal, espaço de construção, negociação e transformação social através da música, onde ele depois vai se centrar especificamente na Tuna Souselense, uma tuna civil, e onde refere também a miúdo não, muitíssimas vezes o Cuitunay na sua tese, que é da Universidade de Aveiro. Depois, o que nós temos é alguns sites que vão referindo o nosso Cuitunay, quer dizer, o Fórum Estudante, depois alguns sites, o site do Praxe Porto, o Porto Académico, o Canal Superior, um outro ligado a este nosso amigo o Rui Marques, fez até doutoramento, que é o MEPART, Música Participada, que pertence à Universidade de Aveiro, que reúne um conjunto de musicólogos e etnomusicólogos, onde eles vão partilhando alguns materiais sobre tunas e há referência também ao Cuitunay. São alguns indícios, claro, pois a obra também se encontra na Biblioteca Nacional Portuguesa, encontra-se também na Hemeroteca em Lisboa, encontra-se nas mãos de muitos investigadores espanhóis e sul-americanos, fundamentalmente. Rapidamente, quem é que prefaciou, porque eu não sei, decoro os nomes dos ilustres e estou a ser o mais sincero possível, porque não sei mesmo, decoro não sei, de todos. Se puderes auxiliar a nossa auditório, quem é que prefaciou o Cuituna? O Cuituna foi o António Nunes, que é um historiador. Depois Historiador, sim, esse é historiador de profissão, exatamente. Depois temos o Rafael Asensio Gonzalez, que é investigador também, o mais cotado em Espanha, e depois um outro historiador, que é o Armando Carvalho Homem, que também chancelou, ou seja, são pessoas que leram a obra antes. Armando Carvalho Homem. Sim, exatamente, também um historiador, ou seja, foi também escrutinado e também, no fundo, levou a chancela de conformidade da parte de pessoas que nós procuramos também que nos dessem um bocadinho, um enquadramento, que nos dessem um eco da nossa obra antes de a lançarmos, porque se eles tivessem dito que um outro aspecto não estaria bem, tê-lo-íamos, obviamente, adiado para a revisão, mas não foi o caso, eles chancelaram perfeitamente a obra como estando a metodologia. Muito bem, em 30 segundos fazer a conclusão daquilo que é para ti, o que é que significa para ti, o que é a imagem externa ao mundo tunaril do Cuituna.
Bem, o Cuituna faz, neste momento, embora ele, como nós sabemos, ele não tem o impacto que nós gostaríamos, ele acaba por ser também muito ignorado, ele não deixa de ser também muito referido e está nas bocas de muita gente, até de gente que não leu, mas isto acontece, por exemplo, no meio académico, onde toda a gente se refere ao palito métrico. Há um contraste, é isso que estás a dizer? Não, a comparação que eu queria fazer é que faz lembrar, por exemplo, os universitários da praxe, que todos referem o palito métrico sem ter passado os olhos em cima. E isso acontece com muito boa gente no mundo tunaril, que já ouviram falar do Cuituna, mas que ainda não leram, que falam dele e que dizem, é um livro sobre a história das tunas, deve ser porreiro ou não, não sei. Mas que não leram. Pergunto eu para terminarmos o programa de hoje. Em contraposição, estás também a afirmar, pergunto, então lá fora tem mais impacto do que cá dentro? Não é que tenha mais impacto, ele tem mais penetração numa franja muito, muito específica da sociedade, que são os investigadores, os que trabalham com música e a história dos grupos musicais, da etnomusicologia, etnografia, musicologia, são aqueles que deitam, ou aqueles poucos universitários que decidem fazer um trabalho académico ligado às tunas. Isso ainda acontece, mesmo cá em Portugal, há sempre uma outra referência de alguém que faz um trabalhinho sobre tunas e vai procurar. De resto, não, passa olimpicamente ao lado da maior parte das pessoas, infelizmente. Olimpicamente ao lado, mas estaticamente ao centro. É uma obra fundamental, digo eu, naquilo que é o estudo da tuna portuguesa. Concordas com a afirmação? Sim, não retirei a importância. O livro em si é importante, independentemente nesta época, não é? Em termos de época, alguns não lhe dar-lhe-ão porventura mais tarde. A obra por si falará, não precisa de nós os quatro falar por ela. A obra por si fala. Muito bem, Tuna Portugal, emissão 16. Muito boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.